Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Hoje recebemos aqui no estúdio a secretária nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Marta Machado. Secretária, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui. Secretária, essa é a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, então eu gostaria que a gente começasse a falar sobre que tipo de políticas públicas o Ministério da Justiça tem desenvolvido nesse sentido. Olha, acho que esse governo, ele marca a retomada de políticas públicas sobre drogas baseadas em evidências, né? Então, tem um investimento grande na produção de pesquisas, né? Tanto de diagnóstico, para entender qual é o padrão de consumo da população, mas também em metodologias que funcionem tanto para prevenir como para cuidar dessas pessoas, né? E aí o nosso grande foco tem sido a prevenção com os territórios, né? Estamos trabalhando a prevenção é um tema importante, né? Porque você trabalha com crianças e adolescentes, especialmente, para evitar a experimentação que pode se tornar um consumo problemático. Isso é um campo recente. É um campo de pesquisa recente e que até pouco tempo se sabia pouco sobre o que funcionava e o que não funcionava, né? Então, muitas práticas, às vezes, de muito boa vontade, se descobriu ao longo dos anos que ou não funcionam ou podem ter o efeito contrário. Então, nesse sentido, a gente fez investimentos muito robustos em metodologias que comprovadamente funcionam, né? Metodologias internacionais que foram desenvolvidas e validadas pela ONU, mas que foram trazidas e adaptadas pelo Brasil e já temos resultados muito consistentes, né, de redução de consumo, de retardar a idade de experimentação de álcool, de outras substâncias e também outros efeitos que acabam vindo com essas metodologias, que é diminuição de comportamentos disruptivos na escola, diminuição de violência, diminuição de bullying. Então, a gente está trabalhando com muita parceria com estados e municípios, formando professores, né? Essas três metodologias, duas são escolares, então a gente trabalha com a rede de educação, forma professores para que eles apliquem as metodologias. Uma metodologia trabalha com crianças de 6 a 10 anos, né, na construção de vínculos, né? Claro, não se fala em substância, não se fala em drogas, a estratégia aí é justamente fortalecer os vínculos na escola e na comunidade escolar. A gente sabe que os 11 anos é a idade em que há o maior risco de evasão escolar, né? Então, a importância desse programa é justamente fortalecer os vínculos, evitar a evasão escolar, que é um dos maiores fatores de risco para um posterior início de consumo de substâncias. Já a metodologia para séries de adolescentes já é uma metodologia em que os professores, né, capacitados trabalham encontros com os jovens, né, com os adolescentes e jovens, discutem uma série de questões, discutem assertividade, habilidades sociais, habilidades emocionais, como desenvolver a assertividade. A gente sabe que entre os adolescentes, né, o comportamento de grupo influencia muito, né? Então essas metodologias trabalham esses temas nessa idade, né? E tem também tido muitos resultados importantes, né, em retardar a experimentação, retardar o consumo de álcool, retardar o envolvimento com comportamentos violentos. Então, a gente tem atuado muito nas escolas e na rede de assistência também, capacitando profissionais da assistência para trabalhar com famílias que têm filhos adolescentes, né, no desenvolvimento de habilidades parentais, né? A gente sabe que é um desafio para as famílias, né, essa idade, mas há uma série de questões que podem ser trabalhadas com os pais para melhorar a relação entre eles, para conseguir conversar com os filhos, né? A gente sabe que a questão dos vínculos, do fortalecimento dos vínculos, da conversa, do acolhimento é muito mais efetiva do que a punição. Então, aí a gente tenta trabalhar tanto com as famílias como com as escolas para tentar
criar essa cultura de prevenção. E isso a gente tem feito, aplicado em larga escala no país, então, trabalhando com essa parceria com diversos estados e municípios, né, na intenção de criar realmente uma política de Estado, né? Então, para você ter uma ideia, a gente está trabalhando com o município de São Paulo, aplicando os programas nas mais de 500 escolas municipais, né? Toda a rede municipal de educação de São Paulo está recebendo esse programa. A gente está trabalhando com a perspectiva de, até o final do ano, ter implementado os programas em 61 municípios e ter uma aplicação realmente em larga escala, né? A gente vai atingir 600 mil crianças e adolescentes e 45 mil famílias, né? Com metodologias que já demonstraram que funcionam, né? Por exemplo... Secretária. Desculpe. Nada, que isso, secretária. Até falando sobre a prevenção, eu me lembro que na minha época ali de criança, adolescente, policiais iam até as escolas e apresentavam aquelas drogas ali e conscientizavam os estudantes a respeito dos perigos, né? Enfim. E eu gostaria de saber como funciona esse trabalho hoje. Ainda é desta maneira ou baseado aí em estudos? Isso já ficou no passado? Hoje tem outras metodologias mais eficazes? Olha, há muitos estudos sobre esse tipo de programa, né? Então, há muita boa vontade do corpo policial na questão da prevenção, ela é muito importante, mas a gente já sabe hoje em dia que algumas metodologias não funcionam ou tem o que a gente chama de efeito iatrogênico, ou seja, um efeito inverso, né? Então, muitas vezes, a figura da autoridade, né, diante de um adolescente que está numa idade justamente de contrariar a autoridade, esse pode ser um problema, né? Muitas vezes a droga é apresentada naquele momento e pode despertar curiosidade, então já há pesquisas dizendo que essa não é a melhor estratégia, que essa pode ter um efeito inverso e, ao contrário, quando você trabalha, né, o ambiente escolar, né, o trabalho com os professores, né, que são as pessoas de confiança dos adolescentes, isso já temos evidência de que isso tem muito mais impacto realmente na proteção das crianças e dos adolescentes. E em relação a drogas, quais são as principais aí, as mais consumidas e aquelas de entrada mesmo? A principal droga consumida no país é, sem dúvida, o álcool, né? E o maior problema de prevalência de consumo, de riscos à saúde e de violências associadas ainda é o álcool, né? E que é uma droga lícita. Aí temos algumas outras substâncias mais comuns, que são a maconha e a cocaína, e outras que são novas, né? O campo das drogas, ela tem essa característica de ter muita mudança, muita transformação, né, rapidamente, e a gente tem que estar preparado para lidar com essas novas substâncias. Então, no público jovem, hoje em dia, é um desafio o que a gente chama de novas substâncias psicoativas, né, que são drogas sintéticas, drogas que surgem a todo momento. Inclusive, é uma das nossas prioridades monitorar o surgimento dessas substâncias. A gente institucionalizou esse ano no Ministério da Justiça o sistema de alerta rápido sobre novas drogas ou novas ameaças advindas das drogas, porque às vezes a droga não é nova, mas é um produto que já existe, mas começa a ser usado como droga, né? Então, a gente tem casos, por exemplo, de produtos veterinários que começam a ser usados como substâncias, né? Então, é uma nova ameaça que não é nova, mas que aparece. E esse sistema, ele é um sistema interinstitucional em que a gente tem uma rede constituída em todo o país, de laboratórios de toxicologia, com Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Saúde, organizações da sociedade civil que trabalham na ponta com dependentes, para que a gente consiga detectar rapidamente uma nova ameaça ou uma nova droga e possa responder rapidamente a isso, né? Então, diria que, ultimamente, a gente tem se preocupado bastante com essas novas substâncias e com as drogas sintéticas que têm causado muita preocupação, especialmente no hemisfério norte. Elas ainda não são prevalecentes aqui no nosso país, mas é uma tendência. Secretária, e de onde vêm essas drogas? A Senad, ela também atua em conjunto com as forças policiais para a repressão ao tráfico? Como funciona? Claro, a Senad, ela tem um objetivo de qualificar a repressão ao tráfico,
né? A gente sabe muito que o que funciona hoje em dia no enfrentamento às organizações criminosas é muita informação, muita inteligência e o estrangulamento financeiro das organizações criminosas, né? Chegar ao patrimônio, né? E realmente fazer a asfixia financeira dessas organizações que hoje em dia são verdadeiras multinacionais, né? Então, a gente tem uma área da SENAD que cuida justamente da gestão dos ativos apreendidos pelo narcotráfico e temos atuado em estabelecer o que a gente chama de ciclo virtuoso da gestão de ativos, né? Capacitar as polícias, estimular as polícias para que cada vez mais elas façam investigações patrimoniais, né? Ou seja, elas não parem na primeira pessoa que elas encontram, mas que sigam as investigações até chegar a pessoas que têm mais elevadas, estão em escalas mais elevadas da hierarquia, mas também chegar em patrimônio, aprender o patrimônio realmente é produto do crime, né? Esse patrimônio a gente apreende, a gente atua numa linha auxiliar ao judiciário, em que atuamos nos leilões desses bens apreendidos e esse dinheiro retorna tanto para as polícias, né, na qualificação das polícias, como para as políticas públicas de prevenção e diminuição da demanda, como a gente tem comentado. Entendi. E hoje o foco é prender quem vende ou tratar o usuário? Olha, é claro que o enfrentamento ao crime organizado e a venda ilegal, ela é muito importante, ela é feita diretamente pelas polícias, numa parceria da Polícia Federal, Polícia Civis, uma parceria com o Ministério da Justiça e com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Mas em relação ao usuário, a gente tem uma questão importante que é como é que a gente chega a esse usuário, né, supera o estigma para conseguir tratar esse usuário, né? Então, acho que a gente tem um foco muito grande em diminuir as barreiras de acesso do usuário ao tratamento, né, ou a ajuda possível para que ele possa diminuir seu consumo, né? Então, a gente tem trabalhado muito na ampliação do acesso. A gente soltou uma pesquisa ontem, junto com a Unifesp, que mostra que 1 em cada 10 usuários de cocaína procuram ajuda, né? Então, acho que esse é um dado que é uma chamada à ação de todos nós gestores, né, para pensar o que a gente pode fazer com as pessoas que usam substância, que precisam de ajuda, para que elas tenham essa ajuda, para que elas tenham apoio, para que possam diminuir e realmente cessar o seu consumo. Entendi. Até falando do usuário, tem uma idade específica ali de um primeiro contato com a droga? Quando que já se estabelece ali um vício? Como é considerado isso? Olha, a gente tenta ao máximo possível, né, retardar a experiência da experimentação das drogas, né? Então, a adolescência normalmente é um momento em que desperta a curiosidade tanto para o álcool, que é a principal droga, né, como outras substâncias. Então, a ideia é realmente proteger a adolescência. Esse é um período importante, por isso que o nosso foco tem sido o trabalho com crianças e adolescentes, né? E aí o trabalho com famílias também tem ajudado muito. Então, um dos resultados dos programas que eu mencionei é justamente retardar essa experimentação, né, o máximo possível, porque a gente sabe que uma experimentação pode levar ao início de uma utilização de substância. É claro que nem todo mundo se torna dependente, né, apenas pelo uso, mas a gente diminui muito a idade de experimentação para que também diminuam os efeitos psicoativos, né? A gente sabe que o cérebro em formação, ele também é muito mais vulnerável e drogas que já fazem mal para adulto podem ser muito mais perversas para crianças em fase de formação ainda. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Secretária, o último relatório mundial sobre as drogas revelou que em 2022, quase 292 milhões de pessoas usaram algum tipo de droga. Segundo o estudo, esse número é 20% maior em relação à última década. Sabendo disso, qual o maior desafio da política sobre drogas hoje no Brasil, em um mundo tão globalizado?
Olha, realmente é um grande desafio esse aumento global, tanto do consumo como da oferta de substâncias, né? Então, esse é um alerta geral, tanto para as forças de segurança, né, para a gente ampliar os esforços de controle da oferta de drogas, mas também pensar o que leva as pessoas a consumir substância, como é que a gente trabalha esses fatores de fundo, os vínculos quebrados, né, as violências na infância que levam as pessoas a consumir mais e mais substâncias, né? Então, acho que tem um elemento, né, de estarmos num mundo cada vez mais ansioso, né, num mundo em que há muita violência em casa, né, a gente sabe as taxas de violência sexual contra crianças. Todos esses traumas já na infância levam a um aumento e à propensão ao uso problemático de substâncias. Então, o nosso trabalho realmente tem sido, o nosso grande foco tem sido a proteção de crianças e adolescentes, né? Queria mencionar que esse ano o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma estratégia nacional, né, de proteção à criança e adolescente. A estratégia se chama Crescer em Paz e a gente tem aí 45 ações e um investimento muito robusto para a proteção de crianças e adolescentes. Acho que quando a gente pensa, né, em proteger o futuro e pensar em criar adultos que não tenham relações problemáticas com substâncias ou outros tipos de relação compulsiva, que pode ser com apostas, pode ser com medicamentos, né, com telas, uma das chaves é a proteção da infância. Por isso que essa tem sido uma prioridade do Ministério da Justiça e uma prioridade também na Senad. Eu diria que nunca foi investido tanto dinheiro e tantos recursos em prevenção, né? Para você ter uma ideia, a gente investiu na prevenção primária até agora, que são esses programas que eu mencionei, 58 milhões e 49 milhões em um outro programa, que é o Pronasce Juventude, voltado para jovens que estão mais expostos ao uso de substância, né? Jovens com histórico de violência, que já tiveram experimentação, ou adolescentes que já experimentaram gravidez na adolescência. Então, uma série de fatores de risco que expõem mais esse jovem ao consumo de substância. A gente tem também trabalhado muito com esses jovens na elevação da educação, né, na inclusão, na reinclusão. Muitos deles também já se evadiram da escola, né? Então, a gente já está falando de um jovem que já experiencia esse fator de risco da evasão escolar. Então, a retomada dos estudos, aí uma parceria com o MEC, com o Ministério da Educação e os institutos federais para a reinserção educacional em cursos profissionalizantes e depois a inserção no mercado de trabalho. Então, eu diria que para proteger o nosso futuro, a gente precisa realmente olhar para nossas crianças, adolescentes e jovens. E na prática, como é feita essa abordagem, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente familiar? Vocês também atuam trabalhando com as famílias, como você já mencionou aqui. Isso. O grande foco é realmente a reconstrução de vínculos, né? Os fatores mais protetivos que a gente tem ao uso de substâncias são os vínculos escolares, né? Os comunitários e também os vínculos familiares. E temos também trabalhado em comunidades, né? A gente está trabalhando muito com os territórios. Então, o Pronasce, por exemplo, que a gente está atuando em territórios que são mais vulnerabilizados, né? Com um público mais vulnerabilizado, a gente também tem atuado para capacitar atores do território. Então, muitas vezes existe ali, além dos serviços, né? A gente tem apostado muito na capacitação dos serviços de saúde, da assistência, para que diversos profissionais dos serviços públicos tenham condições de fazer manejo sobre questões de álcool e drogas, mas também lideranças comunitárias, organizações da sociedade civil que podem ali ampliar a proteção a esses jovens. Então, a gente tem focado realmente na reconstrução de vínculos familiares, escolares, comunitários, para que a gente construa redes de proteção para esses jovens. Professora, na verdade, secretária, voltando a falar então em relação aos ativos, que são bens apreendidos, né, com os traficantes, como tem sido esse trabalho de recuperação desses ativos e em relação até mesmo aos leilões? Como é que vocês conseguem fazer dinheiro com relação a esses bens apreendidos, aí que são revertidos, né, esses recursos, justamente nas políticas sobre drogas?
É muito interessante isso, exatamente. Acho que essa informação é muito importante, né? Todo esse investimento em prevenção é feito a partir exclusivamente de recursos que vêm do narcotráfico, né? Um produto da atuação policial, né? Que é valorizada e que faz esse produto de crime retornar à sociedade. Então, a gente atua desde em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, um estímulo a que as polícias façam cada vez mais investigações que cheguem, né, robustamente no patrimônio, né, e isso tem o efeito tanto de recuperar o patrimônio lesado para a sociedade, mas também, né, de asfixiar as organizações criminosas. E aí a gente atua justamente na administração e leilão desses bens, né? Trabalhamos com leiloeiros credenciados no país inteiro, numa atuação conjunta com os estados, né? Então, em cada estado também temos comissões que nos apoiam na localização e na avaliação desses bens, e a gente faz o leilão, muitas vezes virtual, a maior parte das vezes virtual, desses bens, e para finalmente destinar ao Fundo Nacional de Drogas e outros fundos aí também que são abastecidos com os nossos leilões. A gente fez, por conta da Semana Nacional de Política sobre Drogas, a gente fez talvez o maior leilão que a Senado já tenha feito, de mais de 800 bens simultaneamente leiloados no país inteiro, a gente com uma perspectiva de arrecadação de 8 milhões. Então, é muito robusto o investimento que a gente consegue, o recurso que a gente consegue oferir, né, de uma atividade que é muito lucrativa, que é o narcotráfico, e eu acho que esses leilões também, o retorno do dinheiro à sociedade é também uma forma de demonstrar que o crime não compensa, né, que essa cultura de bens de luxo, que permeia muito as organizações criminosas, ela tem vida curta, né, o Estado chega nesse patrimônio, apreende e o recurso volta para a sociedade. Tá certo. O JR Entrevista vai para um intervalo. Na volta, a gente continua conversando com a secretária nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Marta Machado. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente Marta Machado, que é secretária nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Secretária, agora eu gostaria que você comentasse sobre o fentanil e outras drogas sintéticas que têm se popularizado principalmente entre os jovens. A secretaria, ela tem políticas voltadas nesse sentido e também em relação a cracolândias. A gente vê principalmente nas capitais como é feito o trabalho para atuar no combate ao uso de drogas nesses espaços. Olha, o fentanil, ele é uma ameaça muito grande, especialmente no hemisfério norte, né? Ele se tornou uma questão gravíssima nos Estados Unidos, em que passaram a enfrentar uma verdadeira overdose, uma verdadeira epidemia de overdoses, né, que se chama. A gente chegou a contabilizar nos Estados Unidos mais de 100 mil mortes por ano, né, por conta do fentanil. Esse não é o nosso cenário, né? A gente encontrou aqui algumas, né, a Polícia Federal fez algumas apreensões de fentanil, muitas vezes de desvio, né? O fentanil é uma droga lícita, na verdade, né, usada como analgésico, como anestésico, que tem o seu uso desviado, né, eventualmente para outros usos, para o uso não próprio médico, né? E aí que surgiu a dependência. Muitos casos, inclusive de dependência de fentanil, começaram nos Estados Unidos com pessoas que se tratavam e que depois se tornaram dependentes. Mas essa não é a realidade brasileira. A realidade brasileira é de apreensões muito pontuais ainda, mas a gente, dada a periculosidade dessa substância, inclusive por conta, né, da alta incidência de overdose, são substâncias que pequenas quantidades podem causar morte. Além do fentanil, tem uma outra substância que são os nitazenos, né, muito parecidos ali, e que 2 miligramas já pode causar uma morte, né? Por conta dessa ameaça, a gente tem uma política de monitoramento muito constante da circulação dessas drogas no país.
tanto né, nas apreensões da Polícia Federal, então isso está muito no radar, mas também por meio do sistema de alerta rápido que eu comentei, né, em que qualquer apreensão de alguma coisa diferente, né, ou qualquer pessoa que apareça no serviço médico apresentando sintomas, ela pode ser reportada ao sistema de alerta rápido para que a gente possa monitorar e agir rapidamente. Em relação às drogas sintéticas e essas novas ameaças, existe um princípio internacional na política de drogas que é estarmos preparados, né? A gente não pode prever o que vai aparecer, novas substâncias surgem a todo momento, mas temos que estar monitorando isso e preparados para responder rapidamente antes que isso se espalhe. Por isso que a gente institucionaliza esse ano no Ministério da Justiça o sistema de alerta rápido. A gente também tem uma parceria muito potente com a Polícia Federal de trabalhar em rede, né? Na verdade, é a Polícia Federal e todos os laboratórios estaduais de toxicologia. Então, é um projeto que foi aprovado por consenso no Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. Uma ideia que foi muito bem-vinda, para que todos os laboratórios forenses do país possam trabalhar em rede, trocando informação, trocando expertise. Isso também guia os nossos investimentos. Temos feito muito investimentos na renovação do parque, realmente de perícias, né? A gente tem um parque de perícias muito heterogêneos, alguns poucos laboratórios muito qualificados, mas outros sem equipamento ou com peritos que não têm capacitação, a capacitação mais atualizada para lidar com essas novas substâncias. Então, a gente tem investido muito fortemente nesse programa de integração dos laboratórios e de fornecer equipamentos, né? Um cromatógrafo, que é o equipamento que permite que a gente detecte novas substâncias. São equipamentos muito caros, né? De 1 ou 2 milhões. Então, a gente tem focado os nossos investimentos para que a gente tenha em todo o país a capacidade rápida de detecção de drogas como essa e pessoas capacitadas para isso. Então, a gente tem um programa em que a gente traz peritos aqui para o laboratório da Polícia Federal em Brasília, que são capacitados e já começam a atuar em rede junto com o sistema de alerta rápido também. Aquela droga K que provoca um efeito conhecido como zumbi, ela está muito presente nas capitais brasileiras. Como é que está o monitoramento em relação a essa substância? Olha, no âmbito do SAR, inclusive, a gente lança um relatório sobre as drogas K. Ela teve um boom, especialmente em São Paulo, recentemente. Então, atuamos, inclusive, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo para apoiá-los na detecção dessas substâncias, né? Então, estamos em diálogo em relação a isso. Isso apareceu de forma importante em São Paulo, alguns casos também em outras capitais, mas é uma droga que, embora não seja tão letal, ela provoca realmente efeitos muito disruptivos e a gente tem monitorado isso com bastante cuidado no país. Entendi. Agora, secretária, em relação à maconha, que sempre foi considerada aí uma droga de entrada, principalmente para os jovens, como a Senad faz uma leitura de uma decisão recente do nosso judiciário em relação à descriminalização para o porte de até 40 gramas de maconha? Olha, acho que a decisão, ela descriminaliza, mas ela não legaliza. Acho que é importante mencionar isso, né? Não passar a falsa impressão de que a cannabis foi liberada. Ao contrário, a proibição se mantém. A decisão do STF, ela retira da esfera criminal para passar para a esfera do ilícito administrativo. Então, continua sendo proibida e continua sendo um ilícito. Mas a decisão, ela, além de mudar esse registro, né, a partir de um entendimento de que a criminalização gerava muito estigma e evitava com que as pessoas pedissem ajuda, né? A decisão, ela discute muito a questão do estigma. Os ministros se preocuparam em promover políticas públicas que realmente possam diminuir o consumo dessas substâncias. Então, a decisão, ela descriminaliza o porte, mas ela também demanda que a União desenvolva uma série de políticas
para que efetivamente consiga se ter uma redução do consumo de maconha no país. Então, a gente vem atuando na implementação da decisão, né? Porque o Supremo demanda que a União avance em políticas de prevenção, em campanhas de prevenção e em programas de atenção ao usuário, em programas de atenção a pessoas que usam substâncias, né? E aí a gente criou um equipamento que chama Centros de Acesso a Direito e Inclusão Social na Política de Drogas, que são os CAIs. E aí, até me referindo à pergunta anterior que eu acabei não respondendo, né? O que funciona para lidar com o público em situação de vulnerabilidade que usa substância em cenas abertas de uso, né? Os CAIs são um equipamento muito importante para isso, né? Eles justamente lidam com as diversas vulnerabilidades que estão ali determinando o consumo de substância. Muitas vezes as pessoas têm uma relação problemática com as substâncias porque a partir de uma série de vulnerabilidades, né? Então, a pessoa não tem residência, sofre violência, está em situação de vulnerabilidade ali agravada, não tem acesso a nenhum serviço, né? E isso acaba, a droga acaba entrando nessa situação de extrema vulnerabilidade. Então, a maneira mais adequada de se tratar uma situação como essa é você realmente fazer a inclusão dessa pessoa em uma série de serviços, né? Muitas vezes as pessoas não se incluem no Bolsa Família porque não tem documentação. Então, esse serviço, ele é feito para ele não substitui o SUS, não substitui o SUAS, ele é feito para lidar com a questão e com a dificuldade que essas pessoas têm de acessar os serviços. Muitas vezes essas pessoas não têm documentação porque têm medo de tirar a documentação, porque acham que tem uma pendência na justiça. Esse serviço vai checar se realmente existe essa pendência, às vezes não existe, às vezes é uma orientação jurídica imediata que precisa acontecer. Casos mais graves podem ser encaminhados à defensoria, mas a ideia é auxiliar essas pessoas a acessar os serviços públicos, né? Então, tirar a documentação, o próximo passo da documentação é se inserir num programa como Bolsa Família, se inserir em programa social, acompanhar essas pessoas nos próprios serviços de saúde, de assistência, né? Muitas vezes são pessoas que são repelidas pelos serviços, porque, de fato, são pessoas que às vezes dão mais trabalho, né? Aparecem em condições que assustam ali os funcionários, mas então esse serviço ele vai fazer esse acompanhamento da inserção dessa pessoa nas diversas redes de serviços para que pouco a pouco a gente consiga, elevando a cidadania, chegar na discussão do padrão de consumo, né? É muito difícil falar com uma pessoa moradora de rua que invariavelmente fala: eu uso substância para aguentar o frio da rua, né? Sem resolver toda a situação de vulnerabilidade. Então, diria que a nossa missão aí com os CAIs é apoiar essa pessoa, né? Elevar a cidadania das pessoas pouco a pouco para que isso tenha um impacto na redução do seu consumo de substância. Secretária, para encerrar, nosso tempo está acabando. Você comentou aí em relação ao uso de substância para se aquecer, no caso de moradores de rua, remetendo, né, como eu acredito ter sido a questão da bebida alcoólica, que é legalizada no nosso país. O que a Senad tem para tratar uma pessoa dependente desse tipo de substância, da bebida alcoólica, e também a opinião sobre cigarro eletrônico, que também pode ser que até seja regulamentado no país. Tem um texto aí em tramitação lá no Senado Federal. Olha, o álcool é a droga com maior prevalência no país, né? Como eu disse, a gente tende a não olhar o álcool como ele é socialmente aceito, a gente tende a não olhar o álcool como uma droga, mas ela é não só a maior prevalência, mas também mas também a droga que mais causa problemas de saúde, acidentes de trânsito, violências interpessoais, violência contra a mulher. Então, a gente tem uma atenção muito especial em relação à questão do álcool, e aí trabalhando tanto em pesquisa, né? Então, a gente já tem uma regulação grande do álcool e a gente está desenvolvendo pesquisas para entender por que a regulação não está sendo aplicada, quais são os obstáculos, onde é que a gente pode melhorar na regulação do álcool, mas também no controle ambiental. Então, em parceria com a PRF, por exemplo, com a Polícia Rodoviária Federal, temos atuado constantemente em ações de conscientização no trânsito, né? No Carnaval fizemos uma grande ação ali para
para olhar para as questões de beber e dirigir, dos perigos associados ao uso do álcool. Então, ela é muito importante. Todos os programas de prevenção que eu mencionei, eles também tratam da questão do álcool. E muito interessante que os programas também para adolescentes também trazem a discussão sobre o cigarro eletrônico, né? O cigarro eletrônico, né, justamente nesse último levantamento, ele é a substância a única substância que é mais consumida por adolescentes do que por adultos, né? Então, é um risco muito grande aos adolescentes. A gente já tem muitas evidências de riscos muito elevados do consumo de cigarro eletrônico à saúde, né? Realmente muito deletério. Temos até uma nova doença que surgiu, um novo CID que surge a partir da utilização dos cigarros eletrônicos, e ela é uma grande fonte de preocupação. Tanto porque existe talvez uma falsa percepção de que ele não faça tão mal, né? Uma sedução dos adolescentes por conta da saborização, por conta da tecnologia, né? Adolescentes que já se declararam que jamais fumariam um cigarro tradicional por conta do cheiro ou do gosto, passam a ter agora essa forma que é muito mais atraente. Então, é uma grande fonte de preocupação para nós. O último estudo da Anvisa mantém a proibição de comercialização do cigarro eletrônico no país. Acho que foi uma decisão bastante acertada diante do enorme risco que a gente vê. O cigarro eletrônico significa hoje um risco, inclusive, de reversão dos ganhos que a gente teve na campanha antitabagismo, né? O país é um exemplo, o Brasil é um exemplo para o mundo de enfrentamento ao tabagismo, de declínio, né, muito substancial, né, a partir de todas as ações que tomamos da campanha contra o tabaco. E o cigarro eletrônico, ele é um grande risco para a saúde e para a reversão desse quadro, né, de ter um aumento do tabagismo por conta do cigarro eletrônico. Então, o governo, de uma maneira geral, vê com muita preocupação os projetos de lei que buscam regulamentar o cigarro eletrônico. No Ministério da Justiça, como temos também, né, a prerrogativa de auxiliar as forças repressivas, né, no controle do que é crime, né? Hoje em dia é um contrabando, a venda de cigarro eletrônico no país é crime, embora esteja muito disseminada. Então, estamos aprimorando as ações de enfrentamento a essa venda, né? Especialmente com as plataformas de venda online. Então, a Senacom, a Secretaria de Defesa ao Consumidor, fez uma série de ações para tirar ofertas de cigarro eletrônico do ar, mas também temos diálogos com temos alguns diálogos acontecendo, né? A plataforma, por exemplo, o iFood, a gente está trazendo aí uma parceria com eles, porque eles proativamente estão derrubando os anúncios que estão aparecendo de cigarro eletrônico. Então, acho que é isso. Estamos trabalhando muito para que isso não seja de fácil acesso, como a gente vê hoje. Entendi. Secretária, muito obrigada pela entrevista aqui no JR Entrevista de hoje. A gente vai ter que marcar uns próximos encontros, porque tem muito assunto para falar. Obrigada, foi um prazer estar aqui. E a gente fica por aqui. Muito obrigada a você também pela companhia. Até a próxima. Tchau.